nossa gravação. Muito que bem, agora sim, né, oficialmente boa noite para todo mundo. Um prazer imenso estar aqui com vocês nessa nossa linha do tempo da história da arte. Então já fomos trilhando um caminho desde a pré-história. Hoje nós vamos tratar de um dos momentos mais significativos dentro dessa trajetória, que é justamente quando surge essa noção de artista e talvez de uma autonomia da arte muito semelhante àquela que nós ainda conservamos, que nós ainda preservamos. O que isso significa? Primeiro, uma união da mente com a mão. Então, esse artista, ele é um sujeito que realiza, que produz, que executa o trabalho, mas ele também é um sujeito que pensa, que idealiza, que concebe como esse trabalho vai ser feito. Isso é algo muito novo dentro dessa trajetória da história da arte ocidental e que desponta justamente aqui durante o Renascimento. Em outros momentos dessa trajetória da história da arte, da história da humanidade, da história da cultura, nós temos uma separação que é muito mais visível entre quem executa o trabalho e quem pensa o trabalho. Tanto é que em outros momentos, seja na antiguidade ou durante a Idade Média, esse artista ele era muito mais visto como um artesão, a maneira como nós concebemos um artesão hoje. Até mesmo porque, na antiguidade, quem pensava o que era arte, quem pensava como esse trabalho deveria ser feito, quais eram os ideais, certo? Era justamente o filósofo. Então, o filósofo pensava, e aí você tinha alguém que iria executar o trabalho. Essa era uma diferença muito significativa se compararmos, por exemplo, com o trabalho artístico no Renascimento. Durante o período medieval, talvez isso se acentua ainda mais, porque você tem o sujeito que executa o trabalho, que recebe ali uma encomenda e que deve seguir estritamente os ideais pautados pela igreja, né? A concepção de arte ligada ao catolicismo. Então, existe uma separação muito evidente entre mente e mão no transcorrer desses períodos da história da arte, certo? Quando é... Oi, Ceisa, tudo bem? Quando é que as coisas mudam? Quando esse artista, pela primeira vez, passa a estar em pé de negociação, tá? Eu trouxe aqui, eu gosto muito dessa imagem, porque ela é ilustrativa, né? E é quase uma alegoria filosófica. Nós temos a representação de três momentos do pensamento no Ocidente, e essa representação, obviamente, tem uma relação direta com em como os artistas do Renascimento vão pensar como deve ser produzida essa arte. Então, ali em pé, você tem uma figura mais velha, já barbada, com esse manto amarelado. Ele representa justamente esse pensamento da antiguidade. Observe que é o sujeito que tem ali, né, em suas mãos, uma espécie de pergaminho, de papel. Essa ligação com o conhecimento. Em pé, ao seu lado, mas olhando numa direção oposta desse senhor mais velho, se tem um pensamento medieval. Então, uma alegoria. Já ali no cantinho, quase que perdido nos seus próprios pensamentos, um sujeito que não está dando muita importância para as outras duas figuras, né? Um jovem rapaz que não olha nem para um lado nem para o outro, mas que busca justamente contemplar a natureza. Então é justamente esse sujeito que se volta para a observação. Então a arte ela perde parte de seu caráter é, imaginativo, mas é esse imaginário enquanto uma concepção idealizadora da arte. Então, durante o período medieval, você não reproduz aquilo que se vê, você reproduz aquilo a partir de um ideal do que seria aquilo, né? Mais uma dinâmica simbólica. No caso do Renascimento, não. Esse sujeito ele observa a própria natureza, até mesmo porque é nesse momento que surge a ciência, né? Ciência moderna, ciência que nós conhecemos hoje, né? O pensamento científico, a estrutura de se conceber uma explicação para o mundo
a partir de uma lógica, a partir da racionalidade. Inclusive, muitos cientistas beberam de fontes artísticas, como é o próprio caso de Galileu Galilei, um dos responsáveis pelo surgimento da ciência moderna, e um sujeito que vai ter uma troca de correspondência muito significativa com vários artistas, entre eles um artista italiano chamado Tigoli, com quem ele vai ter uma troca muito intensa, e ao conhecer, por exemplo, técnicas artísticas, como de perspectiva de claro escuro, Galileu Galilei vai realizar um estudo sobre a superfície lunar. Então, é um momento de uma grande efervescência mesmo, né? Essa noção de renascimento, de renascer, é, não que eu seja partidário da concepção renascentista de que durante o período medieval não houve arte, não houve cultura, muito pelo contrário, se tem uma cultura muito viva, se tem uma arte muito significativa durante o período medieval, mas se tem uma grande ebulição de ideias nesse momento. Esse artista ele tem uma formação humanista, esse artista ele é um matemático, esse artista inclusive se utiliza desses fundamentos da lógica, da retórica, da matemática para suas produções artísticas. Não é à toa que a grande maioria deles, além de se dedicar à pintura e à escultura, também vão se dedicar, por exemplo, à arquitetura e à engenharia. Tem um texto célebre escrito nesse mesmo contexto que se chama Da Pintura, escrito por um arquiteto e artista chamado Alberti. E é um tratado de pintura, obviamente, é um tratado que fala sobre técnicas de pintura e sobre perspectiva. Inclusive, eu tenho esse livro, só precisaria localizar ele. E ele inicia esse livro dizendo o seguinte: vou escrever aos artistas da mesma forma como escreveria aos matemáticos. Então já se torna evidente que nos próprios tratados de arte, que nos próprios tratados relacionados à produção poética e estética, existe uma primazia da lógica, da racionalidade e principalmente disso que nós estamos chamando de uma ciência moderna, né? Os artistas renascentistas são artistas com uma formação extremamente complexa, são artistas com uma formação extremamente ampla. Essa ideia de uma boa formação, de uma excelente formação, de um artista que é um intelectual. Talvez o exemplo mais popular de todos eles seja justamente da figura de Leonardo da Vinci, né? Sem sombra de dúvidas, um sujeito excepcional em todas as suas façanhas, né? Em tudo que ele se propôs a produzir. Nós sabemos que a arte do Renascimento surge num contexto histórico também bem pertinente de ser analisado. Primeiro, é o fim do período medieval e o início da Idade Moderna, né? Então, o fim da Idade Média, início da Idade Moderna, que leva ali a algumas transformações sociais. Então, por exemplo, já ainda no final ali do período medieval, isso quando artisticamente nós estamos falando do gótico, já houve um progresso significativo face às técnicas de colheita, de plantio, certo? De produção agrícola. Então, isso era possível de se produzir um excedente, produzindo um excedente, as pessoas já não morrem mais da mesma maneira de fome. É possível, inclusive, que esse excedente ele seja trocado, que ele seja comercializado. Essa troca, esse comércio é favorecido também pelas novas rotas comerciais, que eram justamente provenientes das antigas rotas de guerra, abertas durante as cruzadas, isso ainda ali também no contexto medieval, mas artisticamente falando, na época em que se passava pela arte românica. Se tem, então, melhores condições de vida, se tem essa produção de excedente, junta-se a isso a uma certa insatisfação de uma parcela muito significativa da população, que era justamente a parcela produtiva. Então, esses sujeitos que produzem, esses sujeitos que comercializam, esses sujeitos que são a força de trabalho, mas eles não têm os mesmos direitos, eles não têm os mesmos acessos, eles não têm os mesmos recursos do que, por exemplo, a nobreza, ou do que, por exemplo, o clero. Durante o período medieval, não havia essa possibilidade de ascender socialmente, de uma ascensão social. Então, se você nasce servo, você vai morrer servo. Então, parte
dessa insatisfação vai levar justamente ao surgimento de uma nova classe social que, para os artistas, resultará em algo muito, mas muito pertinente, certo? E muito benéfico também, né? Nós estamos falando justamente do surgimento da burguesia, né? A burguesia ela vai permitir que esse artista ele tenha autonomia, que esse artista ele possa negociar, tá? Então, essa nova classe social, ela avança cada vez mais, ela enriquece muito rápido, inclusive porque é a classe produtiva, chegando muitas vezes a possuir mais dinheiro, a possuir mais recursos do que parte da nobreza. Só que ela não tem o mesmo prestígio da nobreza, ela não tem o mesmo reconhecimento social da nobreza. E entre as suas estratégias, para justamente almejar esse status, para almejar essa posição que ela não possuía, encontrava-se justamente a produção e financiamento de obras de arte. É aí que esse artista ele ganha em reconhecimento do seu trabalho e o potencial de negociação. Durante o período medieval, as obras de arte elas estiveram basicamente quase que centralizadas pela Igreja Católica, no interior das igrejas, né? Talvez a principal instituição que financia os trabalhos artísticos seja justamente a Igreja Católica. Obviamente que se tem arte também relacionada ali à monarquia, à nobreza, mas de uma forma incipiente se comparado à produção artística religiosa. Pois bem, esse artista agora, ele não é mais apenas um sujeito que vai aceitar qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de encomenda, porque ele está em pé de negociação. É aí que esse artista ele ganha também a sua própria autonomia. Então, se antes ele estava refém dessas encomendas da igreja, e aí não havia possibilidade de negociação. Então a igreja chegava para o artista e dizia, quase uma espécie de artesão, né? Você precisa executar esse trabalho, X, Y e Z, dessa tal modo, certo? Não havia possibilidade quase desse artista de contestar, e desse por satisfeito se você receber ali um porco como um pagamento. Considerando que a própria alimentação durante o período medieval também tinha uma dinâmica, uma explicação religiosa. As aves que se aproximam do céu eram o alimento mais nobre, o mais caro, então justamente dedicada às classes superiores. O porco, por não conseguir olhar para cima, era considerado o animal mais impuro, o animal para as classes populares, certo? O alimento para as classes populares. Então, esse artista ele não tinha muitas possibilidades de negociação. Muitas vezes também essas obras elas eram produzidas no próprio interior ali dos monastérios, dos mosteiros. Então, eram pessoas que estavam diretamente envolvidas com a vida religiosa. Diferente do que vai acontecer agora. Então, a burguesia tem dinheiro, mas ela não tem prestígio. E ela quer, obviamente, parte desse prestígio. É aí que vai surgir as famílias de mecenas, o mecenato. Então, são famílias endinheiradas que vão financiar esses artistas. Então, ela vai chegar para um artista e vai dizer: você vai ter um ateliê para você trabalhar, você vai receber um salário, um bom pagamento por isso, por vezes acompanhar as nossas famílias em viagens, porque muitos desses artistas, como eu disse, tinham uma formação intelectualizada, então eles também eram diplomatas, eles conheciam outras línguas e trabalhavam dessa maneira para essas famílias, como é o caso, por exemplo, de Rubens, príncipe dos pintores, o pintor dos príncipes. E esse artista, obviamente, faça essas duas opções, vai escolher trabalhar para essas famílias endinheiradas, porque para ele é muito melhor, né? Qual é o ponto aqui? A igreja, ela deixa de financiar os trabalhos? Ela deixa de ser uma importante instituição para o desenvolvimento das artes no Renascimento? Não. Apesar aqui dessa possibilidade de negociação com a burguesia, né? Do artista negociar com a burguesia. Para o artista, essa situação foi ótima, né? O que a igreja vai ter que fazer? Abrir seus cofres. Porque a igreja ela ainda não precisava desse artista
Vamos lembrar que aqui a gente ainda não havia passado pela Reforma Protestante, então as cerimônias elas ainda continuavam sendo regidas em latim, a maioria das pessoas não sabiam ler, não sabia escrever, da mesma maneira como no período medieval. Então a igreja depende desse artista da mesma forma. A igreja precisa desse artista decorando o interior das igrejas, então fazendo as pinturas, fazendo suas esculturas. Precisa desse artista porque esse artista também é arquiteto para projetar novas igrejas, né? Tanto é que é justamente nesse contexto que a Igreja Católica vai dar início, talvez, ao seu mais ambicioso projeto de reforma arquitetônica e urbanística da sua história, e talvez a história das religiões. Ela nunca gastou tanto dinheiro quanto aqui no Renascimento, tá? Então, a gente, por vezes, né, faz um estudo da arte renascentista e diz o seguinte: eles valorizavam, né, essa ideia do renascer da arte, da cultura clássica. Então, esse artista que se aproxima desses ideais filosóficos e artísticos lá da Antiguidade Clássica, que nós já vimos, de Grécia, de Roma. Então, esse ideal de beleza, de simetria, de harmonia, de proporção, de perfeição, sim, mas as temáticas elas ainda eram religiosas, porque a Igreja Católica permanece sendo uma das mais importantes instituições a financiar esses artistas, dando início, inclusive, talvez ao seu mais ambicioso projeto arquitetônico, de reforma arquitetônica e urbanística da sua história. Para o artista isso era ótimo, porque ele recebia muito, e recebia muito bem, né? E recebia muito bem. Só para vocês terem uma ideia, a igreja bota abaixo a antiga basílica que tinha no formato das basílicas romanas, lá da arquitetura romana mesmo, do Império Romano. E dá justamente início à construção da Basílica de São Pedro, que nós conhecemos hoje no Vaticano, né? É quando inúmeras praças são construídas, inúmeras outras igrejas são construídas, palácios e casas de campo para o alto clero são construídas. Artistas importantes fizeram esses projetos arquitetônicos, como o próprio Rafael Sanzio, certo? Então, é algo assim realmente muito ambicioso, de todas as formas possíveis, né? É isso que vai levar a um certo casamento contraditório aqui na experiência artística do Renascimento. Primeiro, ele surge como essa busca, uma retomada dos ideais da antiguidade, se opondo justamente à arte medieval. Então, eles odiavam o contexto medieval, achavam aquilo de extremamente mau gosto. Não é à toa que são os teóricos do Renascimento que vão nomear a arte produzida durante o período medieval, que o antecede diretamente, que é justamente o gótico, com esse nome. A palavra gótico deriva de godos, que foi um povo bárbaro que invadiu o Império Romano. Então, os artistas, e significa grotesco, tá? Significa algo grotesco. Então, os artistas do Renascimento, eles olhavam justamente para essa produção artística medieval e achavam aquilo extremamente grotesco. Então, eles querem retomar os princípios lá da Antiguidade Clássica. Um outro fator que começa a aparecer nas produções, já que esse artista, ele tem uma identidade, ele passa a ser um profissional. Essa ideia de uma profissionalização do artista, ela é muito cara para a gente compreender a própria dinâmica de encomendas que esses artistas possuíam, tá? Existe essa profissionalização desse artista, principalmente ligado às artes visuais, e um predomínio das artes visuais de um modo geral na produção artística renascentista, porque a base, o fundamento para esses artistas estava justamente na matemática. Então, onde esses princípios, onde essas noções, elas se encontravam de uma forma muito mais direta. E aí a gente precisa lembrar que nesse contexto a gente ainda não faz também uma separação entre arquitetura, escultura, pintura, porque grande parte dessas produções elas estavam ainda sendo pensadas para esses lugares. Por mais que com as encomendas da burguesia começa-se a popularizar um novo estilo de pintura, que é justamente pintura em tela, tá? Coisa que não se vê durante o período medieval ou em outros contextos. Então, essa pintura em tela surge aqui também neste mesmo período. E, principalmente, esse artista que agora se profissionaliza, ele passa a querer ser reconhecido pelo seu trabalho.
Tanto é que existe uma virada de estudos dentro do campo da história das artes. Eu não sei se vocês já perceberam, mas até o período medieval, a gente costuma fazer um estudo da história da arte a partir de civilizações ou de estilos um pouco mais amplos, que é como acontece durante o período medieval. Então, na antiguidade, você faz o estudo da história da arte a partir das civilizações. Então, arte grega, arte romana, etc. Salvo algumas exceções de artistas ou de pessoas que foram muito importantes, sei lá, Imhotep, responsável, né, um dos primeiros arquitetos responsáveis pela criação ali da pirâmide escalonada. Então, salvo raríssimas exceções, onde você tem ali sujeitos com uma importância muito grande, você não sabe de quem é a autoria da grande maioria das obras produzidas nesses tempos anteriores ao Renascimento, né? Até mesmo durante o período medieval. Então, eram trabalhos geralmente coletivos, feitos nesse contexto, né? Como eu disse para vocês, dos mosteiros, dos monastérios, enfim. Então, você não tem essa assinatura do artista, certo? Algo que começa a aparecer justamente aqui no Renascimento. Tanto que eu trouxe essa obra do João van Eyck, que a gente poderia analisar ela por vários outros aspectos simbólicos que ela possui, tá? Mas justamente para destacar a assinatura que está logo ali no fundo da imagem, né? Entre o espelho e o castiçal. Então, esse artista, ele assina o trabalho. Ele coloca o seu nome no trabalho. Não é à toa que se dá início a um processo de falar sobre história da arte, de construir uma história da arte, agora a partir da vida dos artistas. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque tem um excerto desse livro aqui que eu particularmente acho muito interessante, que ele fala sobre Leonardo da Vinci. Esse daqui é um dos primeiros tratados de história da arte que nós temos, escrito pelo Jorge Vasari em 1550, tá? Ele é um livro bem grande, bem grosso também, e ele basicamente vai falar sobre a vida de muitos e muitos e muitos, muitos artistas do Renascimento. Talvez não com o mesmo crivo científico que se tem hoje, né? Porque Jorge Vasari coloca a sua própria opinião, né? Ele vai dizendo ali que tal artista ele era rabugento, enfim. Então ele traz ali uma perspectiva que é muito pessoal para falar sobre a trajetória desses artistas. Mas já é, né, um fundamento extremamente pertinente para pensarmos a construção de uma história da arte, que agora não fala mais sobre civilizações, fala sobre o sujeito. Por isso que ele assina o trabalho, porque é sobre o sujeito que nós estamos falando, né? Essa profissionalização atinge outras áreas também, né? Você tem ainda que de uma maneira menos significativa que nas visuais, né? Como eu comentei com vocês, mas também atinge um teatro, então com o surgimento das primeiras companhias teatrais, é o momento, por exemplo, do teatro elisabetano, de William Shakespeare, tá? Aqui no Renascimento. William Shakespeare é um renascentista. Então, se tem, de um modo geral, uma certa profissionalização desse artista, tá? Como eu disse para vocês, por mais que esse artista ele se oponha à estética medieval, por mais que esse artista ele rompesse com os cânones de se produzir arte ligado ali a essa figuração mais estereotipada do período medieval, que ele retomasse os ideais de harmonia, de simetria, de proporção, de perfeição lá da antiguidade grega. É um ideal, certo? É, que é totalmente centralizado no ser humano, no corpo do homem, e talvez na literalidade mesmo desse homem, né? Do gênero masculino. Nós já estudamos isso quando falamos sobre a Grécia, sobre o ideal de beleza para eles, que não era uma questão apenas formal, mas era uma questão também existencial, né? Então, de um lado, você tem esse artista que diz: o homem é o centro do universo. Essa é a base da filosofia da antiguidade clássica. Essa é a base de formação desse artista renascentista, que tem essa formação humanista. O próprio nome já dá esse indicativo para a gente. Mas, ao mesmo tempo, você tem talvez como uma das principais financiadoras, se não a principal financiadora das obras desses artistas, a Igreja Católica, que diz o quê? Deus está no centro do universo.
Não é à toa que a grande parte das temáticas das obras que nós estamos vendo aqui são temáticas religiosas e que se opõem diametralmente à concepção da antiguidade, de que o homem é o centro do universo. Então, são duas concepções opostas. Como é que ocorre esse casamento? E eu já vou dizer como. Tem um autor que eu gosto muito, né, que é o Proudhon, são essas citações que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Ele é um teórico ali, né, materialista, então ele tem uma visão de que a arte ela precisa cumprir uma finalidade social. Inclusive, essas citações são de um livro dele que se chama Do Princípio da Arte e da Sua Destinação Social. E esse trechinho acho que consegue elucidar um pouco dessa contradição da arte renascentista. Então, o que o Proudhon diz? O Renascimento, como genialidade, originalidade, ideia artística, permanece inferior, faz uma certa crítica à produção artística renascentista. É que, no seu voo, na imensa maioria das produções, ele teve por finalidade combinar as duas coisas mais incompatíveis. E quais são essas duas coisas mais incompatíveis? A espiritualidade do sentimento cristão e a idealidade das figuras gregas. É exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Então, eles tentaram comparar duas das coisas mais opostas possíveis, né? De um lado, um fundamento ligado à espiritualidade, esse sentimento cristão, do outro lado, essa concepção, essa noção de harmonia, de simetria, o homem no centro do universo. Deixa eu só pular um pouquinho aqui para frente, que eu quero mostrar essa estátua aqui para exemplificar. Como que ocorre, então, esse casamento oposto? Como que isso acontece, certo? E eu vou dar esse exemplo a partir dessa escultura que acho que todos devem conhecer, que é o Davi de Michelangelo, né? Retoma uma passagem bíblica de Davi com Golias, é uma escultura de 5 metros de altura, então uma escultura monumental mesmo, certo? Ela é uma encomenda da igreja, essa escultura foi uma encomenda da igreja para estar em uma igreja, e nada mais é do que o quê? Um homem bonitão pelado. É exatamente isso, certo? Então imaginem hoje se alguém mandasse, né, fazer uma encomenda, olha, vamos ter uma nova escultura dentro da igreja. Chegasse lá, fosse um homem pelado de 5 metros, né? Então, o que acontece no Renascimento? A forma de se representar, a maneira de se criar, os princípios de criação, inclusive a técnica, remonta à antiguidade clássica. Inclusive, se nós olharmos, o Davi de Michelangelo está no mais alto cânone clássico, né? Muito semelhante às esculturas gregas que eu mostrei para vocês. Mas a temática, o que é que está sendo representado, é uma temática religiosa, né? Então, você tem uma escultura de 5 metros de altura de um homem pelado como uma encomenda da igreja para estar dentro da igreja. Então, o Renascimento ele não ignora completamente as questões religiosas. Não. O que ele propõe é justamente fazer uma aproximação dessas duas esferas, de alguma maneira ali, opostas, certo? Mas que funcionam, de alguma maneira funcionou ao transcorrer desses séculos, certo? Nós temos algumas inovações que foram muito significativas na arte do Renascimento. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, foi a invenção da tinta a óleo pelos irmãos Van Eyck, tá? Inclusive o casal no filme, feito pelo Jan Van Eyck. Por que a invenção da tinta a óleo era tão significativa? Porque acho que todo mundo que já pintou com tinta a óleo sabe que leva um bom tempo para essa tinta secar, né? Leva-se ali às vezes, não só dias, como meses para essa tinta secar. Eu tenho uma amiga, ela faz alguns trabalhos, né, com tinta a óleo, são trabalhos bem acadêmicos, por mais que ela esteja inserida nesse contexto da arte contemporânea, e ela comentava comigo esses dias sobre parte do processo de criação dela, dizendo que ela espera pelo menos 1 ano para passar verniz nas suas pinturas a óleo.
porque esse seria um tempo mínimo de maturação da tinta para ela não escorrer, nem nada disso. Então, é uma tinta que leva muito tempo de secagem. Isso para o artista era ótimo, porque quanto maior o tempo de secagem, mais tempo ele tinha para se dedicar à própria técnica da pintura, para que se atingisse essa perfectibilidade técnica, né? Então, houve um ganho muito significativo com a tinta a óleo, principalmente nesse aspecto técnico, lidar mesmo com os pigmentos, tá? O desenvolvimento da perspectiva, certo? Principalmente da perspectiva linear, e aqui vale destaque, né, já citei o Alberti no seu Tratado da Pintura, mas também pelo Felipe Brunelleschi, responsável por resolver um dos maiores desafios arquitetônicos ali, que iniciou-se no período medieval, mas transcorreu até o Renascimento, que é a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore. Ninguém conseguia fechar aquela cúpula de jeito algum pela sua monumentalidade. Graças aos estudos do Felipe Brunelleschi, isso foi possível. Então, a perspectiva nada mais é do que essa forma de você representar sobre uma superfície bidimensional aquilo que é tridimensional. Então, você vai fazer um esforço nessa imagem, você precisa criar ali uma deformação nessa imagem, justamente para que você tenha essa noção de o que está mais perto, o que está mais distante. Então, eu preciso alterar o tamanho, o formato de cada uma dessas imagens. Eu trouxe aqui para vocês um dos exemplos, acho que mais evidentes dessa perspectiva linear com um ponto de fuga, né, que é a Última Ceia do Leonardo da Vinci, mas também para já fazer alguns comentários a respeito dessa obra e em relação à técnica que foi empregada aqui. Esse é um trabalho de afresco, não é tinta a óleo, tá? Leonardo da Vinci preferia tinta a óleo justamente porque ele era perfeccionista, levava muito tempo para finalizar os seus trabalhos e a técnica do afresco não permite tanto tempo assim. O afresco é aquele tipo de técnica onde você deposita o pigmento diretamente na argamassa, ainda úmida na parede. Então você não precisa ter o aglutinante ali que vai fixar esse pigmento, porque ele já está sendo fixo a hora que a argamassa secar na parede, então essa pintura vai passar a fazer parte da parede. Só que você precisa ter uma certa agilidade para fazer isso, né? Os romanos iniciaram essa técnica do afresco, permaneceu ali durante muito, muito, muito tempo. Quem era excepcional na pintura de afresco era o Michelangelo, pintava muito bem e pintava muito rápido. Talvez o meu artista favorito e o mais excepcional do Renascimento tenha sido justamente Michelangelo. Leonardo da Vinci, ele é muito conhecido, mas principalmente porque ele era um cientista, ele era muitas outras coisas para além de artista. Mas se eu for conceber o espírito artístico em si, Michelangelo, ele tem uma produção muito superior, né? Enquanto um espírito artístico. Nesse caso aqui, o que o Leonardo da Vinci fez? Eu não sei se vocês já perceberam que essa imagem ela tem um aspecto meio descascado, né? Como se algumas partes elas estivessem meio desbotando, certo? Se fragmentando mesmo. Leonardo da Vinci demorava muito para pintar, então ele tinha que ir fazendo muitas e muitas camadas, né, de massa corrida, porque ele não estava satisfeito com o trabalho, e aquela massa ia secando, aquela massa ia secando. Então, ainda em vida do Leonardo da Vinci, essa obra já começou a esfarelar, a se deteriorar. Obviamente que ela passou por várias outras situações históricas, mas ainda enquanto um sujeito vivo, essa obra já havia iniciado esse seu processo ali de se deteriorar. Uma informação até pertinente, né, para que a gente pense um pouco sobre a técnica dos artistas, né? O uso de luz e sombra, então, confere volume, ele dá mais realismo para a produção, né? Ele consegue, isso munido de outras técnicas, como a própria perspectiva, fazer com que esse trabalho ganhe um corpo ainda mais apurado, né? Aqui eu estou trazendo para vocês uma Madonna, feita pelo Rafael Sanzio, e a gente consegue ver muito bem esse contraste das cores mais claras e mais escuras. O Rafael também foi um excelente pintor, acho que conseguiu traduzir muito bem esse espírito renascentista. E aqui, e essa obra foi importante para popularizar esse estilo de retrato, né? A forma de retrato numa composição piramidal, tá?
Hoje, inclusive, se a gente fala em foto, né? Você vai fazer um retrato, tira um retrato, vai pintar um retrato. Costuma-se quase fazer esse mesmo tipo de enquadramento, né? Quase um enquadramento de uma 3x4, né? Uma foto 3x4. Então, é piramidal, porque se a gente estabelecesse um ponto aqui no topo da cabeça, né? Junto com os ombros, e fechasse, teria esse formato de uma pirâmide. Mas não era essa a maneira mais tradicional de se produzir retratos. Por exemplo, os egípcios não produziam nenhum retrato frontal dessa forma, né? Nem mesmo durante o período medieval, ou na fase inicial também do desenvolvimento do Renascimento. A grande maioria dos retratos, eles eram feitos de perfil, tá? Então, como uma forma de identificar para eles melhor as pessoas. Quem ajuda a popularizar esse estilo de retrato vai ser justamente a Mona Lisa. Não é à toa que é uma obra exemplar em todos os aspectos possíveis e hoje, sem sombra de dúvidas, uma das obras mais conhecidas. Para além, né, de todo o emprego técnico, do chiaro escuro, né, do esfumado. Então, técnicas que Leonardo da Vinci dominava muito bem, tá? O Renascimento, pessoal, ele é dividido em algumas fases. Mas não existe muito bem um consenso entre os próprios historiadores, entre os próprios teóricos da arte, na divisão dessas fases, tá? Isso é normal, não é um erro, não é um equívoco, nem nada disso. Nós estamos falando de um componente que está dentro das ciências humanas, então cabe muito bem a interpretação. E acho que dentro das ciências humanas, as artes trabalham muito com a particularidade, com a individualidade, com a interpretação. Então, não é necessariamente um equívoco, tá? Então faltam-se estudos. Não. É questão de interpretação mesmo. Alguns teóricos fazem essa divisão das fases do Renascimento em três. Então, seria o 300, 400 e o 500, né? 1300, 1400 e 1500. Outros já preferem trazer, né, uma abordagem do 400 e do 500, dizendo que esse 300 deveria ser visto como, por exemplo, um gótico tardio, né? Ou uma fase ali de transição entre o gótico e o renascimento. Eu confesso que sou partidário dessa segunda perspectiva, porque quando eu olho, por exemplo, para trabalhos de 1300, como esse aqui do Giotto, eu ainda não consigo perceber essas características que são tão significativas para a arte renascentista. Então, Giotto, né, compartilho desse mesmo pensamento, é um artista do gótico, né, que já introduz, obviamente, algumas particularidades, algumas características que serão melhor desenvolvidas ali no Renascimento. Mas eu não consideraria Giotto um artista renascentista. Mas isso é a minha postura, como de alguns outros pesquisadores e teóricos. Outras pessoas poderão ter uma leitura diferente, e tudo bem também, né? Mas isso é só para justificar que vou trabalhar com duas fases, entendendo que o 300, na verdade, seria um gótico tardio. Então, vou apresentar para vocês aqui o que chamamos de primeiro triunvirato, segundo triunvirato, isso do 400 e do 500, no primeiro triunvirato, Masaccio, Donatello, Botticelli, e o segundo triunvirato, talvez os três grandes nomes do Renascimento, a gente está falando da Alta Renascença, Leonardo, Rafael e Michelangelo, né? Talvez não exista nada acima deles dentro dessa estrutura histórica, sobretudo no contexto da Idade Moderna, né? Não da arte moderna, mas da Idade Moderna, tá? Masaccio foi excepcional no trabalho com perspectiva. A gente vê essa representação, por exemplo, da Santíssima Trindade, também é um afresco, uma pintura de afresco. Retoma muito bem a técnica de trompe-l'œil dos romanos, né? Então, você tem essas estruturas arquitetônicas ali sendo reproduzidas, essas colunas, esses arcos, não são de verdade, né? Isso tudo é pintura. E que consegue representar muito bem esse realismo, esse retorno técnico na pintura, né? Diz que era uma apelidado de relaxado porque se descuidava da aparência também, né? Mas isso é parte da língua preta do Renascimento do Jorge Vasari. O Donatello, que foi excepcional na escultura,
Aqui a gente tem uma outra representação de Davi, né? O Davi de Donatello é uma figura mais afeminada. Não sei se vocês percebem que ele tem uma cintura mais afinada, ele tem seios, então muito diferente daquela figura imponente do Davi de Michelangelo, né? Aqui a gente tem um Davi do Donatello com essas formas um pouco mais delicadas, ainda que se tenha essa predominância da figura masculina, assim como acontecia na Antiguidade Clássica. A figuração do Davi é algo bem comum na arte renascentista, na arte barroca também, tá? Ele vai ser uma das narrativas talvez mais bem exploradas, assim, por diferentes artistas, tá? Talvez pela mensagem, né, desse pequeno que vence um gigante, desse oprimido que vence o opressor. Então, talvez em parte por essa mensagem, talvez em parte ali por um sentimento da época também. Um dos trabalhos que eu mais gosto no Renascimento e que, sem sombra de dúvidas, para mim é um dos trabalhos mais interessantes do Donatello é Madalena Arrependida. Porque se vocês observarem, o clássico, todo clássico, não é muito expressivo, né? Pode ter temáticas que tratam sobre batalhas e guerras, pode falar sobre coisas que exigiriam uma certa dinâmica, mas o clássico nunca é muito expressivo, né? E nesse caso, não. Essa daqui talvez seja uma das esculturas renascentistas mais expressivas que eu, pelo menos, tenho conhecimento, né? Tanto é que diz, né, que quando ele finalizou a escultura, ele ainda gritou: Fala, fala, ou morrerás de peste. É um realismo muito intenso esse trabalho do Donatello. Porque você vê essa Madalena maltrapilha, esfarrapada, você vê essa expressão no rosto dela ali de quase de piedade, de arrependimento, né? Os músculos ali sendo marcados nos braços. Então é um trabalho muito, mas muito expressivo, o que foge um pouco dessa normativa clássica, né? Normativa renascentista. Muito diferente, por exemplo, do Botticelli, que era um grande de um decorador, né? Aqui a gente vê, por exemplo, uma cena dinâmica, mas não, é uma cena expressiva, né? Que é o Nascimento de Vênus, muito conhecido por fazer e retomar temas mitológicos, por retomar fabulações, certo? Fazer, então, nus ali, femininos, masculinos. Tem esse estilo bem decorativo, bem linear mesmo de se trabalhar. E o segundo triunvirato, aquele que é composto pelos artistas mais proeminentes do Renascimento, é o momento em que essas técnicas artísticas elas já tinham encontrado um outro status. Então você já tem a solidificação, você já tem esse domínio das técnicas de criação, né? E que serão muito bem apresentadas por esses três artistas aqui, que são excepcionais mesmo. Leonardo da Vinci, que talvez dispense muita apresentação, faleceu aos 75 anos, na França, muito humilde até, né? Porque ele pede perdão, né? Porque para ele tinha ofendido Deus e a humanidade por não desenvolver sua arte como deveria. E sempre diante desse fato, eu fico me perguntando se Leonardo da Vinci sente que ofendeu a humanidade porque não fez o que deveria. Imagine nós, réis mortais, né? O Jorge Vasari talvez compartilhe dessa mesma ideia. Ele escreve nesse livro que se chama A Vida dos Artistas, um dos capítulos é justamente sobre o Leonardo da Vinci. E eu nunca vi alguém elogiar uma pessoa tanto, mas tanto, com tanta intensidade, acho que nenhuma mãe consegue elogiar um filho, como o Jorge Vasari vai elogiar o Leonardo da Vinci. Eu vou ler só um trechinho do que ele escreveu aqui, um trecho do primeiro parágrafo, tá, gente? Só para vocês perceberem a tamanha admiração que o Jorge Vasari tinha pelo Leonardo da Vinci, alguém que fez muito sucesso ainda em vida, tá? Então, o que o Jorge Vasari diz? Muitas vezes são imensos os dons que, por influxos celestes, chovem naturalmente sobre alguns corpos humanos. Outras vezes, de modo sobrenatural, num só corpo se aglomeram superabundantemente beleza, graça e virtude. Então, aqui ele já está dizendo, olha, que algumas poucas vezes, quase de modo sobrenatural, em um só corpo, então em uma só pessoa, se aglomera superabundantemente, né? Beleza, graça e virtude.
de tal maneira que para onde quer que ele se volte, todas as suas ações são tão divinas. Então, tudo que Leonardo da Vinci fizer vai ser divino. Que deixando para trás todos os homens, se dão a conhecer como coisas que de fato são prodigalizadas por Deus. Então, aquilo que ele faz é aquilo que se aproxima de Deus, certo? E não conquistadas pela arte humana. Isso foi visto pela humanidade em Leonardo da Vinci, em quem a beleza do corpo, nunca suficientemente louvada, era acompanhada por uma graça mais que infinita em qualquer de suas ações. Então, além dele ser virtuoso, além dele ser inteligente, além dele ser incrível, ele ainda era muito belo, né? Era tamanha e de tal índole a sua virtude que todas as dificuldades para as quais ele se voltasse sua atenção se tornavam facilidades absolutas. Então, todas as dificuldades que ele quisesse resolver se tornavam facilidades absolutas. Nele foi grande a força unida à destreza, grande o ânimo, sempre nobre e magnânimo o valor. A fama de seu nome espalhou-se tanto que ele não só foi prezado em sua época, mas conhecido pelos pósteros, muito tempo ainda depois de sua morte. De fato, o céu às vezes nos manda algumas pessoas que não representam apenas a humanidade, mas a própria divindade. De tal modo que, sendo tais pessoas modelo dessas, ou seja, dessa divindade, possamos imitá-las para em espírito e por meio da excelência do intelecto aproximemo-nos das partes mais elevadas do céu. Então, você imitar o Leonardo da Vinci, copiar o Leonardo da Vinci, era justamente uma forma de você se aproximar dos céus. Como eu disse, eu desconheço, eu acho que qualquer outra pessoa que consiga tecer elogios tão profundos, mas tão intensos, quanto George Vasari em 1550 elogiando o Leonardo da Vinci, né? E ele era realmente uma pessoa excepcional, né? Trouxe, além, né, de obras que eu já mostrei dele, como a própria Mona Lisa, ou a Última Ceia, algumas outras pinturas, só para que a gente tenha essa fruição. A gente já está batendo aqui o nosso tempo, né? Preciso correr um pouquinho. Da técnica empregada pelo Leonardo da Vinci. Excepcional mesmo, excepcional. Rafael Sanzio, um sujeito que faleceu muito jovem, né, com 37 anos, diferente de Leonardo da Vinci, diferente de Michelangelo, certo? Mas que conseguiu transpor muito bem esse sentimento renascentista em suas obras. Era um pintor muito dócil, muito adorado também. Eu particularmente gosto muito deste trabalho em específico, onde ele imagina essa escola de Atenas. Claro que é uma escola imaginária, porque, por exemplo, em Atenas, a gente não tem arcos, né? Arcos é algo que vem justamente dos romanos, não tem na construção grega esses arcos. E ali no centro nós temos duas figuras muito importantes do pensamento filosófico clássico, né? Um aponta para cima, o outro aponta para baixo. Saberia me dizer quem é que aponta para cima, quem é que aponta para baixo? Não estava conseguindo entrar. Depois vai ficar gravada, tá, Fabi? Então você consegue acompanhar depois. Alguém saberia chutar quem aponta para cima, quem aponta para baixo? Quem essas figuras representam? Platão aponta para cima, tá? É essa figura aqui. Isso mesmo. Platão aponta para cima, em referência ao mundo das ideias, né? Isso faz parte, inclusive, da perspectiva estética dele. Aristóteles aponta para baixo, também como uma representação da sua filosofia. Platão e Aristóteles, eles disputam um pensamento filosófico durante o Renascimento, né? Com ideias opostas também, diferentes sobre mimesis, sobre imitação, sobre criação, mas eles são os dois principais ali filósofos a disputar esse pensamento sobre arte, sobre estética no Renascimento. E aí o Rafael vai pegando ali de empréstimo várias outras figuras, né, até mesmo do Renascimento, para explorar nessa composição. E por fim, já que nós estamos aqui estourando o nosso tempo, para mim, aquele que é o melhor artista renascentista, aquele que melhor soube ser um artista renascentista, Michelangelo.
esculpiu muito bem, pintou muito bem, era também arquiteto, um sujeito assim que deixa eu, não sei se eu coloquei, não coloquei, depois eu coloco a Tentação de Santo Antão, eu mostro para vocês. Um sujeito que desde os 11 anos de idade pinta de uma forma excepcional, conhecido por ser um pouco rabugento também, né? Nunca casou, nunca teve filhos. Quando era questionado, justamente dizia que tinha uma esposa muito exigente, que era justamente a arte, e os filhos, que eram as suas obras. Foi responsável por fazer obras que são, isso aqui é histórico para a humanidade, sabe? Como o próprio Davi, né, que eu já mostrei para vocês, ou então o teto da Capela Sistina, todo pintado em afresco, mais ou menos a metade do tamanho, né, metade de um campo de futebol, pintado sozinho em 4 anos, gente. Olha isso daqui. É algo realmente monumental. É algo monumental. O trabalho do Michelangelo. Isso aqui, obviamente, são os trabalhos mais conhecidos, né? Michelangelo foi tão importante, talvez, para as artes, mas tão importante que chegou a um determinado ponto que ele mesmo já havia saturado seu estilo de criação. E ele vai criando figuras cada vez mais dinâmicas, ele vai produzindo obras cada vez mais dinâmicas. Tanto que ele é responsável por nomear um estilo de transição entre o Renascimento e o Barroco, chamado de maneirismo. Não sei se vocês já ouviram falar no maneirismo. Maneirismo tem esse nome porque remete justamente à maneira de pintar do Michelangelo. Então, os artistas ali dessa fase de transição entre Renascimento e o Barroco pintavam a maneira de Michelangelo. Daí a ideia de maneirismo, certo? E se ele é um sujeito que, no interior do clássico, foi capaz de transgredir o próprio clássico, de apresentar justamente uma ruptura, fazer com que artistas, nesse período de transição, imitassem as suas obras para chegar naquele que talvez é um dos mais interessantes movimentos artísticos, sem sombra de dúvidas, a minha maior admiração vai ser para o Michelangelo sempre, né? Então, Michelangelo foi monumental, né? Ele foi excepcional em tudo que ele se propôs a fazer também, né? Para mim, o maior artista do Renascimento. Como eu disse, Leonardo da Vinci não foi só artista, né? Leonardo da Vinci é um sujeito do mundo, ele foi amplo demais, né? Mas talvez o meu interesse se restringisse unicamente à produção artística, eu não haveria dúvidas em afirmar que o maior de todos foi o Michelangelo. Pessoal, esse foi o recorte para a nossa aula de hoje, certo? Falar sobre arte renascentista é sempre um prazer muito grande, porque ela é base, né, da produção artística ocidental. Estabelece ali os fundamentos para a produção artística aqui no Ocidente. Inclusive com a formação desse artista, com a profissionalização desse artista, por aí vai, tá? Semana que vem, iremos tratar sobre o quê? O que vem depois do Renascimento? Barroco, certo? Um dos estilos mais interessantes dentro desse contexto também da arte. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Não? Então, muito obrigado, pessoal, por destinarem parte do tempo de vocês para estarem aqui comigo. Isso aqui faz uma diferença muito grande, né? Vocês com certeza saem na frente ao escolherem, ao optarem por destinar parte do tempo de vocês para pelo menos ter um contato ali com algumas referências, para estudar, né? Um tempo dedicado ao estudo. Então, vou desejar uma excelente semana para vocês. Semana que vem, quarta-feira que vem, a gente se encontra nesse mesmo link às 19h30, certo? Para falarmos sobre arte barroca. Um grande beijão para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau.